amigas, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu não vou falar sobre sítio, não vou falar sobre roça, não vou falar sobre gado. Hoje nós vamos conversar sobre as lojas FD. Eu sei que tem muitos pontos de interrogação, de exclamação aí na cabecinha de vocês. Eu acho super válido vir aqui conversar, esclarecer algumas dúvidas, colocar alguns pontos que faltam. Eu sempre tô recebendo mensagens via direct lá no Instagram, também no Facebook. No tour das lojas, eu sempre tô recebendo também mensagens de algumas amigas aqui do YouTube, perguntando sobre as lojas, pedindo dicas e tudo mais. Então acho super válido eu vir aqui conversar com vocês, esclarecer essas dúvidas. Faz 2 meses que eu tomei a decisão de fechar as lojas físicas FD. E eu sei que aí você se pergunta, mas Franciele, como assim? Por quê? O que é que aconteceu? E eu vou esclarecer essas dúvidas aqui com vocês. Faz exatamente um ano e 3 meses, mais ou menos, ou 1 ano e 4 meses, que o mundo tá sofrendo essa pandemia, né? E a loja FD, ela foi afetada também pela pandemia, como qualquer comércio foi afetado pela pandemia. Mas por ser um nicho específico, nós conseguimos nos manter no mercado, pela graça de Deus. Eu sou muito grata a Ele, porque eu falo que se não fosse Ele, obviamente nós não tínhamos conseguido se manter. Tanto que se vocês olharem, a parte mais difícil da pandemia, nós estávamos ali, de porta aberta, fazendo lançamento e tudo mais. Só que durante esse processo, muitas coisas aconteceram aqui. Não na FD, mas na Franciele Diniz. E as mudanças, elas começam a acontecer conforme você vai amadurecendo. As mudanças começam a acontecer conforme você vai estudando. E foi isso que aconteceu com a Franciele, que refletiu na FD. Quando eu tive essa decisão de fechar as lojas, eu estava pensando já desde janeiro, tentando ter coragem para tomar essa decisão, porque afinal foi uma decisão muito brutal, que eu tinha certeza que me afetaria. E antes mesmo de eu conseguir fechar as lojas, que era algo que eu estava programando e pensando em fazer, eu já estava sofrendo o fechamento delas antes de tomar essa decisão. Como vocês sabem, no mês de maio, janeiro, fevereiro, mês de março do ano passado, 2020, meu filho ele sofreu um acidente. Aí as coisas já começaram a mudar aqui dentro de mim. E foi justamente na primeira semana em que o comércio fechou. Logo no início da pandemia, 14 de março, foi o dia do acidente dele. Eu fiquei 5 dias com ele no hospital. E depois que eu saí do hospital, que eu vim ter consciência do que estava acontecendo e do quanto o comércio geral estava sendo afetado pela pandemia. Então eu comecei a perceber coisas que antes eu não percebia, porque eu corria demais em questão das lojas. Era coleção para montar, era peças para desenvolver, porque como vocês sabem, a FD, ela não ia lá simplesmente comprava roupa e colocava na loja, não. Existia todo um processo da FD, para lançamento de coleção, para executar as peças, para criar as peças. Então era um pouquinho mais complicado do que uma loja comum, que vai para São Paulo ou que vai para outros lugares e busca mercadoria para vender. Então eu comecei a ver que existia outras prioridades no meio do meu caminho. Como por um exemplo, em Assis, que é a cidade que eu moro, é somente eu, meu filho e meu esposo. Eu era muito ausente na questão do meu filho. Eu estava presente depois das 18 horas, mas mesmo assim, por muito tempo, eu ficava ausente. Porque o trabalho, ele vem para casa. Quando você decide empreender, independente da área, você sempre vai levar o trabalho para casa. Essa é a diferença de quem trabalha para outras pessoas. Você cumpre ali as suas 8 horas, chega em casa, você vai curtir, você vai ficar de boa. Agora não, nós trazemos o trabalho para casa.
E em casa você fica ali, preciso desenvolver coleção, o que é que vai ser, eu quero fazer algum tipo de promoção, que tipo de promoção que eu tenho que fazer, o que é que eu posso fazer, e a cabeça fica a mil. Então de corpo, Franciele tava ali, mas de espírito e alma, Franciele muitas das vezes não tava. E nesse período de recuperação do meu filho, eu comecei a perceber coisas que eu tava perdendo. Eu comecei a perceber que eu estava perdendo tempo na evolução dele, no crescimento dele, coisas que não iriam voltar. Comecei a me sentir um pouco egoísta, sabe? Porque, tudo bem, eu tinha as lojas, era um sonho que eu estava desenvolvendo já com 2 lojas físicas, só que eu também tenho um outro meio de trabalho. Então, assim, eu realmente trabalhava muito. E eu falei, não, eu preciso fazer escolhas. Fora que, gente, eu tava ficando quase doida com esse negócio de abre comércio, fecha comércio, abre comércio, fecha comércio. Começou a mexer muito com o meu emocional. Eu tava tomando remédio de ansiedade. Parecia que eu estava desenvolvendo uma crise de pânico. Porque eu falava, gente, o que vai acontecer? Fecha, fecha igreja, abre igreja. Meu público evangélico. Eu precisava que as igrejas estivessem abertas para também conseguir manter o fluxo de venda. Por mais que as vendas online estavam super funcionando dentro da FD, mas tava tudo uma rotina sendo mudada. E a Franciele também estava passando por mudanças. Mas beleza, passou o processo de recuperação do meu filho, continuei com as lojas. Quando chegou no mês de dezembro, que eu gravei inclusive um último vídeo aqui pra vocês, vou deixar nos cards aqui pra vocês ir lá ver depois, eu falando que os comerciantes que tinham sobrevivido àquele dezembro, muitos abençoados por Deus, e realmente era assim que eu me sentia. Só que eu terminei dezembro muito cansada, muito fadigada, e eu não sabia o que estava acontecendo. E foi aí que eu descobri, no dia 1 de janeiro de 2021, que eu estava com o vírus. Peguei. Achei que eu não ia pegar, se cuidamos de todos os jeitos nas lojas, mas mesmo assim, eu peguei. E mais um processo de mudança aqui que eu passei. 14 dias, fiquei 5 dias ou 7 dias, eu não me recordo certinho, internada. E é muito tempo, gente, pra você refletir sobre a vida, sobre aquilo que faz valer a pena, sobre aquilo que até onde vale a pena e sobre as renúncias que você tem a oportunidade e a possibilidade de fazer na sua vida. Em janeiro eu tive a convicção daquilo que eu queria, só que eu não conseguia ter ação sobre aquilo que eu queria, que era o fechamento das lojas. Eu queria continuar com o meu trabalho, que é um trabalho de investimentos que eu faço, e que me dá essa possibilidade de curtir mais a minha família, de curtir mais meu filho, que é o que eu menos fazia. Mas eu teria que abrir mão das lojas. Você tá achando que eu consegui executar essa ação em 1 mês, 2 meses, 3 meses? Não. Demorou aí. Uns 5 meses, 6 meses. Quase 7 meses pra eu conseguir. E eu conversei muito com a minha família, porque são pessoas que me apoiavam e me apoiam desde o início. Mas eu acho que o que você mais sofre é com o impacto sobre aquilo que as pessoas vão pensar sobre. E eu só consegui tomar essa decisão quando eu tirei da minha cabeça o que é que as pessoas iam pensar sobre. Porque o mais importante é o que você é e não o que pensam sobre você. E querendo ou não, o ser humano ele é atingido, né, sobre aquilo que as pessoas pensam sobre ele. E a FD, gente, é uma loja que estava muito bem estruturada. Na nossa região, vocês sabem que a FD estava muito conhecida. Tanto que em nossas redes sociais, a quantidade de pessoas que tem dentro dela, dá pra vocês terem uma noção. E eu tinha conseguido fazer com ela aquilo que eu queria fazer, que era ela ser conhecida, quando as pessoas pensassem em moda evangélica, pensassem na FD. E é o que estava acontecendo. Eu sou muito grata a Deus e também muito trabalho, muita constância nas redes sociais.
muita constância com vocês e trazendo um diferencial, que eu acho que é o que mantém qualquer comerciante em pé, é um diferencial, não é mais do mais, ou mais do mesmo, mas sim é mais do diferente, e que é o que fez com que as lojas FD tomassem essa proporção, sabe? Decolasse do jeito que ela decolou. E eu sou muito realizada em olhar toda a trajetória da FD, onde ela começou e até onde ela foi. E eu tinha convicção de até onde ela iria, porque tudo depende do nosso esforço, depende da nossa dedicação. E isso eu fazia com gosto, porque é algo que eu gosto muito. Só que eu comecei a olhar em volta tudo o que estava acontecendo. Comecei a olhar os riscos que eu estava correndo, os riscos que a minha família estava correndo, porque afinal, meu filho, ele tem um problema de imunidade. Eu descobri isso quando eu peguei o vírus, que eu suspeitei que ele estava com o vírus. Aí em exames a gente descobriu que ele tem problema de imunidade, é um nome estranho que eu não vou saber falar com vocês aqui. Então ele não pode ficar exposto a alguns tipos de vírus, porque se a imunidade estiver baixa, o corpo dele vai captar esse vírus. E isso foi me enchendo de certeza daquilo que eu queria, sabe? E eu falei, peraí, Deus, ele me deu oportunidades de escolhas. Então por quê que eu vou continuar sendo egoísta, pensando tanto em ter, e deixando de ser presente, deixando de proteger o meu filho? É o que, gente, quem é mãe vai entender. Tocou no filho, ou corre o risco de tocar no filho, a mudança de decisão dela é assim, ó, não tem muito o que pensar. Ela tem mais em que fazer e tomar decisões. Por mais que a minha decisão demorou um pouco a ser tomada, a decisão não, por mais que a minha ação demorou um pouco a ser executada, é óbvio, né, que eu sabia das consequências, eu imaginava um projeto todo sendo desmontado, duas estruturas lindas de loja sendo desmontada, o quanto eu tinha trabalhado para aquilo. Então era algo que eu me pegava sofrendo, sabe? Emocionalmente, nossa, eu pensar que eu tinha que desmontar as lojas era algo que me fazia muito mal. Eu fui dando tempo ao tempo para conseguir ter essas ações. Mas a FD, ela não sofreu falta de cliente. A FD, eu falo que é uma empresa muito pé no chão, porque a gente não tinha dívidas. Eu acho que é algo muito importante também, né? Quando você empreende, o seu orçamento tá ali fechado, colocar dentro da sua loja aquilo que você tem certeza que vende e não se afundar em dívidas. Então a FD era uma loja que eu não vou falar que não tinha dívidas, porque tinha aluguel, água, luz e internet para pagar. Mas o que a gente colocava ali dentro era coisas que a gente tinha condições de colocar. Então a FD, eu tive muita... Eu falo de Franciele e Diniz e falo da FD de formas separadas. Porque a Franciele é um CPF, a FD é um CNPJ. Então eu olhava pra ela e falava assim, não acredito que eu vou ter coragem de acabar com você. Ou de adormecer você. Que daqui a uns tempos, o futuro a Deus pertence. Talvez eu venha tirar todos os meus projetos do papel e venha executar novamente todas as minhas ideias e fazer as coisas acontecer novamente. Mas por hora, eu tive essa decisão de fechar as lojas físicas. Até pensei, quando eu fechei as lojas físicas, eu falei, vou continuar com online. Vou reestruturar o site, vou fazer algo diferente acontecer no meu virtual. Só que depois eu comecei a ver que não era 100% aquilo que eu queria. Então eu falei, calma, vou respirar, vou viver esse processo de ser mais presente com a minha família, vendo que eu tenho outros meios de sobrevivência, né? Eu tenho outros meios que são lucrativos pra mim. E por hora eu vou deixar a FD adormecida. Não foi uma decisão fácil, foi uma decisão muito pensada, sofri muito pra isso. O vírus, ele já faz você sofrer. Então eu tive um sofrimento muito grande com o vírus e tive um sofrimento muito grande no meu emocional, porque era um misto de emoções, sabe? Eu falava, meu Deus, se meu filho pegar esse vírus, o que pode acontecer? As coisas podem ser pior do que eu imagino que seja. Ou então,
eu estou nas lojas, eu corro risco de levar esse vírus pra casa. E a minha cabeça foi ficando assim, e eu comecei a adoecer. O meu psicológico começou a adoecer, o meu emocional começou a adoecer, eu comecei a ter crises, comecei a tomar remédio, falei, não é o que eu quero pra minha vida. Eu sou nova, tenho 28 anos, as minhas necessidades, elas são mais do que supridas com o meu trabalho. Então, não tenho porquê de eu continuar desse jeito. Mas eu consegui fechar as lojas. Pra eu conseguir ter essa decisão, eu tava tomando remédio, gente, pra vocês terem uma noção. Tava tomando remédio, então eu não sentia nada. Porque o remédio, ele camufla os seus sentimentos. Então eu não sentia nada. Simplesmente fiz o que é que tinha que ser feito. Dá dor no coração? Claro que dá. É algo que você veio construindo, é algo que eu vim construindo ao longo de quase 4 anos. E o que eu consegui fazer com a FD, eu acredito que é uma coisa que muitos comerciantes buscam fazer dentro dos seus comércios. E muitas das vezes não sabe como fazer. Não sabe como ganhar uma presença de internet, não sabe como divulgar os produtos. E eu entendo que a gente está numa era muito digital, onde é necessário essa presença de internet. E eu sei que é uma dificuldade para muitos. Mas, assim como tem pessoas no canal que pedem para eu dar dicas e tudo mais, eu quero vir trazer dicas aqui pros comerciantes. O que eu puder agregar, eu vou trazer e eu vou falar sobre essa questão de internet e tudo mais. Porque, afinal, quase 4 anos, eu acredito que eu tenho algo para dizer para quem está começando hoje. Com muito prazer eu vou compartilhar isso com vocês. Mas eu tomei essa decisão que não foi fácil. Eu sou muito grata por cada pessoa que Deus apresentou na minha vida, por pessoas que Deus colocou desde o início, sabe? Desde o quarto do meu filho até a nossa loja linda, maravilhosa que Deus nos presenteou. Pessoas que se tornaram amigas de cafezinho, outras que não se tornaram amigas tão íntimas, mas que admiravam e admiram o nosso trabalho. Eu sou muito grata pela sua vida, sou muito grata por você ter confiado no nosso trabalho. E é uma nova etapa pessoal minha que eu estou vivendo, é uma nova fase minha que eu estou vivendo, que eu me permiti viver. Eu consigo ser mais presente, estar com a minha família aonde ela precisa estar. Que nem agora eu tô ficando metade da semana aqui, metade da semana em Timburi, que é a cidade onde meu esposo mexe com o gado. Então eu consigo acompanhar ele, eu consigo estar com ele. E eu estou me sentindo muito feliz e muito realizada também nessa nova fase. Porque, gente, eu acredito que eu sou um pouco hiperativa, sabe? Porque eu não consigo ficar sem fazer nada. E durante esses anos de crescimento da FD, eu continuava estudando. Eu nunca deixei de estudar. E eu estudava assim incansavelmente, tinha vez que até de madrugada. Eu terminava de fazer as coisas da loja, eu ia estudar, fazia cursos. Eu acho que é uma coisa que a gente não tem que parar de fazer, né? A gente tem que buscar evoluir dia após dia. É uma nova fase da Franciele, mas para eu viver essa nova fase, eu tive que renunciar às lojas FD. Com dor no coração? Obviamente, porque foi todo um trabalho envolvido nisso, para crescer, para se tornar, para a FD se tornar quem ela se tornou. Então, é óbvio, hoje eu venho falar com vocês assim, calma, tranquila, não caiu uma lágrima do meu olho, mas porque eu já trabalhei muito meu psicológico. Se eu não tivesse trabalhado, ou se fosse aí há 1 mês atrás, com certeza eu estaria falando com vocês e já estaria aqui chorando, porque eu sou chorona. Mas eu me sinto forte porque é algo que eu estou vivendo que eu precisava viver. É algo que eu estou vivendo que pra mim fez muito bem. Eu tô vivendo menos cobranças, consegui diminuir muito o meu fardo de trabalho e me dei uma nova oportunidade de estar mais presente com a minha família, de continuar crescendo, né? Porque eu falo que o crescimento pessoal, ele nunca pode parar, de continuar crescendo, me sentindo viva, né? Porque isso é muito importante. Quando você começa a ter crise de ansiedade, crise de pânico, você começa a não se sentir viva, porque o medo toma conta de você, a ansiedade, a incerteza toma conta de você, porque a ansiedade, gente, nada mais é do que incerteza do futuro.
Então, eu tô me sentindo leve, sabe? Como eu sei que muitos comerciantes passaram por um período de sofrimento, né? Agora tá mais leve, eu também passei, sofri grandes impactos emocional com isso. E agora eu tô vivendo uma nova fase. E uma fase muito boa. Eu quero compartilhar muito dela com vocês também. Eu espero que vocês continuem por aqui, porque a amizade de vocês, o carinho de vocês é muito importante pra mim. Quantos anos, né, desse relacionamento aqui que a gente construiu. E eu tô aqui pra agradecer também toda a confiança, todo o carinho e dizer que em tudo na nossa vida Deus tem um propósito. Basta a gente aceitar. A vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Às vezes, o caminho que ele tem traçado para as nossas vidas não é o mesmo caminho que nós traçamos. Às vezes, a gente quer seguir reto um único caminho. E Deus, ele coloca opções pra gente. Aonde você está indo é bom, mas eu também tenho algo muito bom reservado pra você. Então eu falo que eu estou aqui pra aceitar sempre aquilo que Deus tem pra minha vida. E o que Ele tem pra nós nos traz paz. E hoje eu falo que eu estou vivendo um período de muita paz, de muita confiança e de muita certeza que o que Ele tem reservado pra mim é muito maior do que eu possa imaginar. E o que Ele tem reservado pra você também é muito maior do que você possa imaginar. Foi um ciclo que se fechou e que talvez futuramente venha se abrir novamente. Mas por hora eu estou vivendo com muita presença nessa nova fase, me sentindo muito realizada. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco do que eu quis passar pra vocês. E muito obrigada pelo carinho, mais uma vez. Vocês são muito especial. E obrigada por ter construído essa história tão linda junto comigo, de muitos desafios, de muitos acertos e também de muito crescimento, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!